Olá, colega professor. Sou Sandro Tres Castro Berg, doutor em administração. Sou professor da Universidade de Caxias do Sul e docente convidado da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, em cursos de pós-graduação e em cursos de formação e de aperfeiçoamento da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Sou conteudista dessa disciplina de comportamento organizacional e também da disciplina correlata de cultura e mudança organizacional, ambas do curso de especialização em gestão pública. Os dois conteúdos tiveram a contribuição da professora Cláudia Antonello, do Programa de Pós-Graduação em Administração da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fez a revisão deste texto. O principal objetivo da disciplina é apresentar elementos fundamentais relacionados ao comportamento das organizações, como estruturas e processos organizacionais, a motivação, a liderança, entre outras expressões de poder nas organizações, capacitando o estudante a compreender a dinâmica de uma organização pública e a agir sobre ela. A gestão pública precisa compreender a dinâmica humana em ambientes organizacionais complexos. Nesse contexto, as pessoas e sua interação com os demais elementos da organização constituem dimensão determinante do desempenho dessas organizações. O conteúdo está apresentado em duas partes. A abordagem vai do indivíduo para a estrutura, passando pelos processos, ou seja, vai da abordagem de uma perspectiva organizacional micro para a macro. Na primeira parte, enfoco o espaço de inserção das pessoas na organização, os cargos, as carreiras e as relações jurídicas que se estabelecem. Sigo tratando o impacto dessas relações sobre a motivação do indivíduo, no ambiente de trabalho, especialmente quando se considera esse ambiente o setor público. Depois abordo as relações das pessoas com os processos organizacionais, e em particular com os processos de trabalho. Aqui pretendo provocar uma reflexão sobre os pressupostos que informam a organização desses processos e os seus efeitos sobre o comportamento humano. Na abordagem dessa parte inicial, apresento os fundamentos de gestão de pessoas na administração pública, por meio de conceitos que aproximam esse tema do comportamento organizacional, como espécies de agentes públicos e a natureza das relações entre pessoas e organização. O tema da motivação é tratado a partir de referenciais fundamentais, como o de Maslow, que trata das necessidades humanas, o de Herzberg, que foca na satisfação das pessoas no desempenho do trabalho, o de Vroom, que foca na expectativa, e o de Adams, que trata da equidade nas organizações. Na segunda parte do conteúdo, abordo as relações entre pessoas e estruturas organizacionais, para compreender o impacto dessas estruturas no comportamento dos indivíduos na organização. Além disso, abordo o tema do poder nas organizações em algumas das suas expressões mais visíveis, quais sejam o exercício da autoridade e da liderança em organizações públicas. No tema sobre estruturas formais e informais, tomo como referência autores como Weber e exploro dimensões do poder nas organizações públicas. Os autores Merton e Perrow são referenciais de análise para abordagem de expressões disfuncionais dessas organizações. Autores nacionais e contemporâneos também estão presentes, entre os quais destaco Guerreiro Ramos e Prestes Mota. Na temática do poder, abordo os fenômenos da liderança e da centralização, além da hierarquia, todos eles muito caros e peculiares no contexto das organizações públicas. O tema do controle nas organizações também é abordado a partir de autores clássicos do pensamento administrativo, como Taylor, Fayol e outros, que influenciaram muito a estrutura e o funcionamento da administração pública brasileira contemporânea. Nesse particular, cabe mencionar a criação do DASP e, antes mesmo dele, a edição da Lei 284 de 1936, Os principais destaques do texto estão nas especificidades que estes conceitos alcançam nas organizações públicas. Você deve, sempre que possível, dedicar atenção a este ponto no desenvolvimento dos trabalhos. Pontos que podem ter destaque especial são, por exemplo, a natureza das relações de trabalho que se estabelecem no setor público, com um impacto sobre a falsa dicotomia entre política e administração, os processos de trabalho e as configurações estruturais e o fenômeno do formalismo também, como explorado por Guerreiro Ramos, além da compreensão das especificidades que esses modelos analíticos de motivação permitem no serviço público. A partir desses referenciais conceituais, você pode estimular os alunos a elaborar exemplos para que possam praticar sua competência analítica.
conteúdo pode ser complementado por você com abordagens e expressões locais para facilitar a compreensão pelos alunos, que assim certamente vão visualizar melhor as intensas possibilidades de aplicação desses conceitos na administração pública. Aproveite também temas difundidos na mídia para fornecer as situações que os conceitos possam ser explorados. E após estudados esses conceitos, certamente esses fenômenos se revelarão bastante mais claros. Os alunos podem também realizar pesquisas em organizações a partir dos enunciados teóricos e lançar o que encontraram num ambiente virtual de interação para a sua discussão. Essa abordagem pode ser explorada em temas como a motivação, a liderança, entre outros aspectos de poder. Outra boa estratégia de trabalho é a produção individual de relatos sobre os fenômenos tratados no plano conceitual, em temas como processos organizacionais, disfunções das organizações e das estruturas, enfim. Recomendo para leituras complementares 2 artigos publicados na Revista do Serviço Público. Sejam eles Burocracia e Revolução Gerencial, a persistência da dicotomia entre política e administração, de autoria de Humberto Falcão Martins, e o outro artigo, Meritocracia à Brasileira, o que é desempenho no Brasil, de autoria de Lívia Barbosa. Dessa mesma autora pode ser lido o livro Igualdade e Meritocracia, a ética do desempenho nas sociedades modernas. Você também pode indicar que os alunos acessem o portal de Gestão Pública do Ministério do Planejamento e os sites da Escola Nacional de Administração Pública e da Fundação do Desenvolvimento Administrativo do Estado de São Paulo. Espero que você, professor, explore os temas com a máxima profundidade conceitual que o contexto permitir, relacionando o conteúdo com aspectos do cotidiano das pessoas e da sua interação com as organizações públicas. Se quiser fazer alguma contribuição ou crítica, me mande um e-mail. O e-mail é stberg@ux.br. Desejo um bom trabalho e que o texto de apoio produzido seja uma contribuição não exaustiva, mas inicial para as suas aulas. Conte comigo.